A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e este aqui é o canal Clube da Teologia. Esse é o nosso canal de estudos, nosso canal de pregações da Palavra de Deus. É um canal para a ajuda, dos irmãos aí para poder estarmos aprendendo juntos na escola bíblica dominical, tá bom? Então aqui nós vamos fazer mais um vídeo de apoio, um vídeo para poder auxiliar professores, alunos, para a próxima aula aí da escola dominical. E a aula que nós vamos ver aqui hoje, agora, é a aula de número 12, perdão, a aula de número 11 da revista da editora da CPAD, tá bom? CPAD, revista de adultos, Então aí vamos ver esta aula agora, tá bom? Lembro para os irmãos que vai estar aí na descrição o link para esta aula que está lá no meu blog, no Clube da Teologia, tá? O blog tem o mesmo nome do canal, então você pode acessar lá esta aula no blog, acompanhar a aula, poder ouvir aqui os meus comentários. O comentário não é exatamente o mesmo que está no blog, é mais um apoio, uma explicação a mais ali, Alguns irmãos preferem assim ouvir, fica até mais fácil, E eu recomendo você aí a ouvir o vídeo aí até o final, tá bom? Ouve aí até o final, passa o vídeo aí, para outros professores de escola dominical, outros alunos, tá bom? Você superintendente, passa por seus professores, tá? É um material, um conteúdo bem legal aí que vai ajudar, auxiliar bastante na escola dominical, tá? Dá uma atenção aí também especial, tópico 2, que eu tenho nesse tópico aí, tem uma aplicação. E a aplicação é muito boa para a aula, Quando você dá a aplicação para o aluno, como que ele vai colocar aquilo em prática hoje, tá? Isso aí ajuda muito, o aluno aprende mais, dá mais atenção para a aula, tá bom? Participa mais da aula, tá? Bom, então vamos lá nessa lição de número 11, Revista da CPAD de adultos, a aula para ser ministrada no dia 12 de setembro. Claro que pode ser ministrada a qualquer tempo, qualquer hora, qualquer dia, tá bom? Vai ficar aí no nosso canal e no nosso blog. Bom, aqui o tema desta aula é o reinado de Ezequias. Vamos seguir aí na lição, do trimestre. E aqui está falando sobre esses assuntos acerca do reino de Israel, E aqui vamos falar do reinado do rei Ezequias, um dos mais importantes em Israel. Bom, na introdução aí eu já recomendo, já deixo minha recomendação para que você, professor, contextualize os alunos, Já comece aí falando como que estava o reino na ocasião, na época do rei Ezequias, como que era a situação do reino, lembrando que o reino ele estava aí eram dois reinos, na verdade, o reino do norte, o reino do sul. Ezequias estava reinando no reino do sul, tá? E foi no reinado de Ezequias que o rei da Síria veio e tomou o reino do norte, levou cativo, e depois disso aí volta, o reino do norte passa a ser uma província da Síria, com a chamada província dos samaritanos, Tá bom? Então isso aí é para poder já dar um contexto geral aí para os alunos, Tem aluno que vai estar de repente chegando aí na primeira aula aí, E não vai estar muito a par de tudo isso, tá bom? Bom, então continuando, separei aqui, destaquei aqui uma parte nessa introdução já, que fala aí a partir da destruição dos ídolos de Judá, tá? Aqui a ideia é a seguinte, vai falar sobre a vida de Ezequias, então vai ter lições importantes. Uma delas aí é quem foi Ezequias, no caso, a sua atitude, e aqui eu destaquei que ele foi o rei que melhor entendeu o que é idolatria. Dos reis que foram retos e justos diante de Deus, Ezequias foi o que melhor compreendeu o conceito de idolatria. Os irmãos talvez vão ter alguma dúvida nisso, mas eu vou comentar o seguinte aqui. Ele entendeu melhor do que Davi, o conceito de idolatria. Ele destruiu a serpente de metal que Moisés tinha feito. Olha que coisa interessante. Tem uma pregação aí no meu canal que fala sobre isso, sobre o rei Ezequias, e eu faço esses comentários que são muito interessantes. Ele destruiu a serpente de metal.
ele entendeu que tinha ídolo até mesmo nas coisas sagradas, nas coisas que Deus fez, né? Que não eram exatamente sagradas, mas por Deus ter feito, tá? O povo estava idolatrando. E Ezequias entendeu isso, né? Bom, então, continuando aí, né? Vale a pena fazer esse comentário sobre Ezequias. Bom, então vamos para o tópico 1, e tem como título O Justo Reinado de Ezequias. Esse aí é o título do tópico 1, e no subtópico tem como título Um Rei Reformista, tá? É o que Ezequias fez no reino, né? Ele fez uma reforma, né? Então, uma reforma religiosa. Então vamos bater essa parte. Um rei reformista. Separei como destaque aqui a parte que fala assim: reuniu os sacerdotes e levitas, ele lhes propôs uma nova aliança com Deus. Tá? O meu comentário sobre isso é que ele fez essa proposta, né? Foi uma forma de falar, né? Porque na verdade ele impôs, né, a adoração ali somente a Deus. Ele fez uma nova, ele na verdade parece que ele não propõe nada, né? Ele faz uma imposição mesmo ali, tá bom? Aí por causa disso ele tem esse reconhecimento na palavra, nas escrituras aparece ele como o rei que mais combateu a idolatria, né? A obra que ele fez, a destruição dos ídolos ali, nenhum rei antes dele nem depois dele fez, tá? Só para os irmãos terem uma ideia, né? Continuando aí, separei também a parte que fala assim: não se apartou de após ele e guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha dado a Moisés, né? Esse comentário sobre Ezequias na lição, tá? Separei como destaque. Aqui um comentário meu sobre essa situação é o seguinte: Ezequias foi um rei justo, reconhecidamente, né? Reconhecido pela palavra, mas ele tinha uma fraqueza moral, né? Não é uma condição pecaminosa, é que ele era fraco moralmente, né? Ele não tinha assim, ele se desesperava facilmente, né? Ele também tomou certas atitudes que, se os irmãos, após a sua cura, né, a gente vai ver que ele mostra os tesouros do palácio, ele se deixava influenciar, tá? Só que o detalhe aí, o interessante agora é isso, né? O detalhe é que ele soube canalizar essa fraqueza dele pro correto, né? Pro lado certo. O que ele faz? Diante dessa fraqueza, ele sempre recorreu a Deus. Ele declarava a sua dependência de Deus, né? Parecia um menino mimado, mas sempre na dependência do Senhor. E isso aí se tornou um ponto forte no reinado de Ezequias, né? Continuando, tá? E aqui eu vou ter que colocar o carregador, esqueci. Já está aqui na mão. Continuando no 2, no subtópico 2, né? Tem aí como título a purificação dos lugares sagrados, né? Aqui o que Ezequias vai fazer. E aí separei como destaque essa parte que fala aí: retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo, né? Foi aqui o que Ezequias estimulou o povo a fazer. Eles limparam o templo, eles reativaram o templo, né? O templo estava encostado ali, fechado, entulhado, as portas cerradas, né? Cerradas que a gente diz fechadas, né? E aí eles não estava tendo sacrifício, não estava sendo oferecido, não estava tendo ali os rituais sagrados, tá? Isso aí aconteceu por causa do reinado de Acais, o pai de Ezequias. Ele foi um rei que não atentou para as coisas de Deus, e aí o templo, né, ficou fechado, tá? O templo ele ficou esse período todo fechado. O que aconteceu que provavelmente ninguém trazia oferta, né? Ficou só os cuidados do sacerdote, e aí o negócio vai ficando largado. Quando um rei justo assumia o trono ali, o que esse rei fazia, né? Ele trazia ofertas do tesouro real e também estimulava o povo a trazer ofertas. E quando a casa de Deus tinha ofertas entrando, e aí então ela estava sempre sendo reformada, sempre sendo cuidada, né? Isso aí é um detalhe interessante, né, sobre isso daí. Bom, no 3, aí no subtópico 3, tem como título a adoração nacional. E aqui
E aqui eu separei como destaque aqui essa parte que diz: Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Aqui o que aconteceu foi o seguinte: ele chama todas as lideranças, né? O Estado não era laico, né? O que é um Estado laico? Né? O Estado laico é aquele que ele não é ligado a nenhuma religião. Esse Estado é laico, né? Mas, como é o Brasil, por exemplo, né? Então, como o rei do Estado de Israel não era laico, ele era adorador do Senhor, tá? Então era ligado a Deus, tá? O rei, ele era ungido por um sacerdote, né? Tinha todo esse processo aí, tá? E como o Estado não era laico, ele não podia ter nenhuma outra religião dentro do Estado, dentro de Israel, né? Na ocasião, em Judá, né? Para ser mais exato, tá? Aí a gente sabe o seguinte, que até quem já leu ali o Antigo Testamento todo, você vai ver o livro de Reis, Crônicas, você vai ver que até tinha pessoas de outras religiões ali que adoravam a Baal, né? Mas o que acontecia? Eles tinham que ficar isolados, eles não podiam praticar a adoração a ídolos ali, tá? Podia até estar ali, mas não podiam praticar essa adoração. Isso aí foi uma das atitudes ali dos reis, né, que foram retos diante do Senhor. E Ezequias foi um desses reis, tá bom? Então separei também essa outra parte que fala aí: além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, tá? Aqui é muito legal, porque Ezequias ele vai fazer com que a festa da Páscoa, que já não era celebrada há vários anos, naquele ano foi celebrada, né, pela primeira vez, depois de 16 anos, ela vai ser celebrada, essa festa. E o detalhe é que essa festa mexia diretamente na identidade do povo, tá? Quando um jovem ele estava ali na festa da Páscoa e ele questionasse alguma coisa, aquilo ali tudo marcava muito a vida deles, e ao questionar, era ensinado a ele por que foi instituída a Páscoa. Foi lá no dia que o povo saiu do Egito, né? Foi instaurada a Páscoa. E então aquilo ali dava uma identidade para o povo, tá? Por que a nação de Israel ela é forte até hoje? Recentemente eles comemoraram o ano judaico, né? Por que eles são até hoje uma nação forte, uma nação que tem as suas tradições firmadas, né? Fortes, fortalecidas. O povo tem a sua identidade. Exatamente por causa disso, porque ele investe, aprenderam nas escrituras, né, com Deus, eles investem nessas atividades que trazem a identidade para o povo, né? Bom, então vamos lá. Separei também a parte que diz aí: todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte, participar da Páscoa, né? Todos foram convidados. As tribos do norte também, olha que coisa interessante. Ezequias estava despertando no povo um sentimento de irmandade. Os reinos estavam separados, mas mandaram convites para as tribos do norte para eles virem para Jerusalém para participar da Páscoa, né? E acho que eles nem aceitaram, né, o convite, né? Bom, então continuando aí, tá bom? Aqui fala que ao término daquela Páscoa, está registrado lá em Crônicas, né? Ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas e os falsos deuses, né? Aquilo ali foi o próprio povo que fez, não foi nem a guarda de Ezequias, não foi nem não foi nem a guarda lá real que fez, foi o povo mesmo. Então Ezequias conseguiu despertar um sentimento no povo, ele foi um verdadeiro líder aí nessa parte, né? A gente pode ver, né? Você vê que a condição de liderança, né, ela se manifesta de várias formas, e aí Ezequias estimulou o povo isso daí. Olha que coisa interessante, né? Quem é líder, né, tem que estimular o povo às coisas de Deus, tá bom? Bom, então continuando aí no tópico 2, né, temos aí como título Senaqueribe invade Judá, e aqui nesse tópico tem algo interessante aqui já no primeiro subtópico. Aqui nesse subtópico tem como título As ameaças de Senaqueribe, tá? E aqui eu separei como destaque para comentar com os irmãos essa parte que diz aí: difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza do seu Deus. Isso aqui é o que o rei Senaqueribe fez, né? Ele envia seus oficiais para falarem ao povo que estava no muro, e ali ele afronta a Ezequias, mas afronta também a Deus, né? E os oficiais deles falam em aramaico. Olha que coisa interessante. Aqui a ideia de falar
para o povo que estava no muro era para desanimar o coração do povo. A cidade estava cercada, entenda bem esse contexto, né? A cidade estava cercada, os exércitos de Senaqueribe estavam lá de fora, o exército de Judá estava dentro de Jerusalém, e aí eles falam para as pessoas que estavam no muro ali. Por quê? Falando para quem está no muro, eles iam repercutir dentro da cidade para aqueles que estavam dentro da cidade. A ideia era desanimar o povo, causar talvez uma revolta interna, né, a fim de fazer com que aquele cerco acabasse mais rápido, né? Essa era a ideia, tá? Isso aqui a gente transporta para hoje. Aqui é onde eu falei que tinha algo interessante, né? Para aplicação na aula, né? Para hoje seria isso, a estratégia satânica. Como é que ela funciona? O inimigo tenta desanimar o nosso coração, tá? Tenta nos desanimar, como? Falando, né, na nossa linguagem, falando tentando nos mostrar como que Deus não tivesse a nosso favor, como nós fôssemos tão ruins que Deus não tivesse conosco, né? E aí alguns alunos com certeza já passaram por situações assim, né? Então nessa parte aqui também eu separei uma parte que diz aqui, ó, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Isso aqui é um destaque interessante, tá, professor, né? Foi tudo pronunciado em hebraico para falar ao povo. Por quê? Né? Tinha que falar a língua do povo. Naquela época o povo falava hebraico. Depois do cativeiro que o povo volta falando o aramaico, né? Que é uma mistura do hebraico com a língua babilônica lá, né? Bom, então a ideia aqui é o seguinte, como aplicação para os dias de hoje, né? O inimigo ele tenta falar sempre a língua, né, que a pessoa a língua da pessoa. Se é jovem, ele vai usar jovens para falar aos jovens, né? Se é adulto, vai usar adultos, né? Se está trabalhando, vai usar colegas de trabalho para falar aquela língua que a pessoa está acostumada, né? Um exemplo, né? Alguém sai do mundo e lá no mundo ele era, né? Por exemplo, não sei, era funkeiro, né? Não sei. No mundo ele era roqueiro, né? No mundo ele tinha uma atividade, né? Então o inimigo vai sempre mandar pessoas, né? Agora que essa pessoa saiu do mundo, vai mandar sempre pessoas falando nessa língua. Olha só a estratégia satânica aí, falando nessa linguagem, para trazer de novo essa pessoa para o mundo, levar de novo para o mundo. Então isso aqui, professor, é muito interessante ensinar isso aí para os alunos, né? Continuando então, né, sem delongas, para não alongar muito o vídeo, nós temos aqui o segundo subtópico. Ele diz aí, o temor do rei Ezequias, né? Então falando como Ezequias era temente a Deus. Aqui eu separei essa parte que diz, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías, né? Não é uma pergunta, é afirmando que o temor dele leva ele a consultar o profeta Isaías, né? Bom, separei, né, comentários sobre isso aí. Embora Ezequias tivesse uma fraqueza moral, a gente vê ele agindo com certo desespero, né? Vê ele agindo de forma ali, né? Se descabelando, né? Então a gente não visualiza muito um rei dessa forma, mas ele soube usar isso ao seu favor, né? Olha que interessante, ele vai buscar a pessoa certa. Ele foi no homem de Deus, ele leva as cartas para o templo. Olha que coisa interessante, né? E a gente vai aprender com isso, né? Sobre a atitude de Ezequias, para ser também a nossa atitude. Não precisa a pessoa ser, né, o bambambam, não precisa ser o superman, o super crente. Não, você não precisa ser exatamente isso. Dentro da sua condição humana, você pode tomar atitudes, né, em seu favor, atitudes que são corretas diante de Deus. E uma delas é essa, buscar primeiro e se lançar aos pés do Senhor, né, se aproximar de Deus, buscar a companhia dos homens de Deus, né? Isso aqui é muito bom, muito importante para ser ensinado aí na aula dominical. Bom, então, continuando aí, vamos para o tópico 3, onde tem como título a oração do rei e o livramento do Senhor, tá? A oração, se referindo à oração lá que ele faz no templo, né? E aqui tem
no subtópico 1 já tem como título assim: a oração confiante de Ezequias, né? Separei como destaque aí essa parte que diz: a mensagem exigiu a rendição de Jerusalém. Até aqui, aí o meu comentário sobre isso é que é uma coisa normal, né? Nada de anormal aí né? A Jerusalém está cercada, ele vai mandar uma mensagem para exigir a rendição de Jerusalém. Só que o problema aqui é o seguinte, né? Aí tem o detalhe aí: Senaqueribe afronta a Deus nesse seu pedido, né? Ele vai afrontar ao Senhor. Então, é aqui que é o problema, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, nas minhas pregações, nas minhas aulas e estudos. Eu comento muito isso aqui. Pode até não gostar de mim, né? Não gostar da pessoa do meu pastor, não gostar né, do crente em si, né? Pode até não gostar, mas não é recomendável afrontar a Deus, né? Não é recomendável, né, ir contra o Senhor. Pode me perseguir, eu estou aqui para ser perseguido mesmo, né? Todo cristão vai acabar sendo perseguido se ele mantiver as suas raízes cristãs de verdade, ser praticante e servo de Cristo mesmo, ele vai acabar sendo perseguido de alguma forma. Mas quando a pessoa, ou o ímpio, ou até outro crente que vai dar lugar para o inimigo, ficar perseguindo e afrontando a Deus nisso, aí não, meu, mas tem que tomar cuidado. E aqui na lição vai falar sobre isso. E vamos ver como foi o desfecho disso daí, né? Bom, aqui separei também outra parte que diz assim: Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania, né, sobre tudo e todos. Né? Bom, essa atitude de sabedoria, essa atitude foi uma sabedoria de Ezequias, né, diante de Deus. Uma atitude de sabedoria que fez com que com que Deus desse uma resposta para ele favorável. Tá? Olha a atitude sábia de Ezequias, traz uma resposta favorável de Deus. Isso aqui é bom ensinar para os alunos, né? Então, qual é a atitude de sabedoria dele aqui? Buscou a Deus, se rendeu aos pés do Senhor, declarou a soberania de Deus, conforme lemos aqui na lição, né? Isso aqui foi algo muito sábio. Então, se alguém quiser, aqui tem como é que a gente fala assim, o segredo do sucesso, né? O segredo do sucesso do cristão é isso aqui: declarar a soberania de Deus, ser grato a Deus, né? Até mesmo diante das adversidades, né? Ser grato a Deus. Olha só, Ezequias agradeceu a Deus. Vale muito a pena ensinar isso aqui, professora, professor, invista mesmo nisso, tá? Chegue para os alunos até mesmo assim e fale até incisivamente: você tem agradecido a Deus diante das situações difíceis da vida? Mesmo que, né, pareça que as coisas estão ruins para você, né? Seja grato a Deus. Né? E se for olhar mesmo para a sociedade, para a vida, né? A gente vai ver que tem pessoas sempre pior do que a gente, né? Sempre tem alguém que está em situação pior que nós, né? Bom, então continuando aí, Deus conforta o rei, esse último subtópico, e aqui eu separei a parte que diz aqui: o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei, né? Aqui eu comentei o seguinte, que é um alívio para nós, né? Quando a gente sabe que Deus está ouvindo as nossas orações, né? O problema é que muita gente se desespera, eles acham que está sendo abandonado por Deus, mas aí você vê quando a gente tem a certeza que Deus está ouvindo as nossas orações, isso aí é um conforto, um alívio, é um refrigério diante da dificuldade, né? E um comentário que eu botei aqui é o seguinte: tem situações que às vezes Deus já até falou conosco, com você, né? Diante de uma adversidade, Deus já até falou contigo, mas você não conseguiu ouvir a voz dele. Como é que isso é possível, né? É porque a gente vive num mundo de muita correria, né? Muitas atividades, muitos problemas acontecendo, parece que o tempo passa voando. Então, às vezes a pessoa fica envolvida com tudo isso e não ouve a voz de Deus, não vê que Deus já falou, que Deus está atento, né? Isso aqui é bom ensinar para os alunos, né? Principalmente se a tua classe for de adultos, né? Tá bom? Então, continuando aí, separei também essa parte que diz aqui: aquele ímpio
havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Tá? Aqui a ideia é a seguinte: as palavras de Senaqueribe foram ouvidas ali pelo povo, né? Aí, se Deus não tomasse nenhuma atitude, aquilo podia causar uma revolta dentro do reino, né? Se Deus não tomasse nenhuma atitude, né? Aqui o problema ali, né? Quando Senaqueribe afronta Deus diante do povo de Deus, né? As pessoas que estavam em cima ali daquele muro, né? Quando ele faz isso, ele chama a guerra para ele. A guerra agora já não era mais com Ezequias, agora era com ele, né? Ele era entre ele e Deus agora, porque ele afrontou Deus, né? E diante do povo de Deus, tá? E aqui eu abro até um parênteses aqui para você que gosta de ministrar, de pregar, né? Nota que quando a pessoa afronta Deus em particular é uma coisa, mas quando ela afronta influenciando outras pessoas é outra coisa, né? Denegrindo Deus diante de pessoas, né? Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito sério. Por quê? Deus ama as pessoas, irmão. Então, quando uma pessoa afronta Deus, ela está se condenando. Agora, quando essa pessoa ela afronta Deus diante de outras pessoas, ela não está somente se condenando, ela está se condenando e exigindo uma atitude rápida de Deus em relação a isso, né? Muita gente acaba até, né, se dando mal com isso, quando afronta diretamente a Deus, influenciando outros, tá? Fazendo outros se rebelarem, fazendo outros, a pessoa fica parecida até com o próprio Satanás que influenciou os anjos ali no céu, né? Então isso aqui é muito sério, muito forte e tem que ser ensinado aqui para os alunos, né? Bom, aí eu até comento aí que ele acabou descobrindo que não é uma não é uma ideia boa, né? Afrontar Deus ali, arrumar guerra com Deus, né? Não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Nunca vi alguém entrar em guerra com Deus e se dar bem. Bom, na conclusão, então nós separei essa parte aí que fala na conclusão, uma grande lição: Deus sempre ouve os sinceros de coração. Essa é acho que é a principal lição aí, né? Que Deus ele sempre ouve quem é sincero de coração, como ouviu Ezequias, né? Tem até o outro fato com Ezequias, que ele adoeceu e ele falou com Deus, né? E Deus ouviu a oração dele, né? E manda o profeta Isaías lá e avisa ele que iria ser curado. Olha que coisa legal, né? Bom, então aqui eu comento sobre isso o seguinte, que o cristão que tem a certeza de que Deus sempre ouve as suas orações, ele não entra em desespero, né? Ele não entra ali em desespero com os desafios, as situações da vida. Ele sabe que Deus está ouvindo a oração dele, tá? Isso aqui é muito importante a gente aprender, tá bom? Então é isso aí. Eu recomendo, né, fazer essa revisão, abordando aí os pontos mais importantes, tá? Sempre que for ministrar, puxe os alunos para participarem da aula, tá? Uma forma de eles participarem é pedindo para a opinião deles, fazendo perguntas, ou então falando essa parte de aplicação que eu coloquei aí para os irmãos, né? Algo como se aplicar na vida hoje, na vida cristã hoje, né? Esses ensinamentos aí. Amém? Então, recomendo também corrigir o questionário e orar com a classe, né? Muito legal isso daqui. Vamos ficando por aqui. Deixo a todos aí um bom final de semana, a paz de Cristo e uma boa aula para todos. Até a próxima semana aí. E passa esse vídeo aí, irmãos. Vamos aí colaborar com o nosso canal. Amém? A paz do Senhor.